primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouco como que está a situação atual do Brasil com relação ao corona e como que vocês estão lidando com essa situação. Então, a situação no Brasil, ela está muito sem direção, assim, eu acho que a gente tem um problema muito grande aqui do que o governo federal permite, do que o governo estadual permite. Muitas vezes eles geram muita confusão, porque hoje em dia é permitido você ficar na praia, mas isso não tem controle nenhum. E quanto a nosso restaurante, a gente, quando começou a pandemia, a gente foi o primeiro restaurante a fechar aqui. 3 semanas depois que o governo permitiu a gente voltar. A gente não se sentiu seguro para abrir, então a gente esperou um pouquinho mais. A gente realmente teve que abrir ou a gente fechar para sempre. A gente está focado de verdade, o que a gente quer fazer é sobreviver, manter o restaurante aberto, conseguir pagar todo mundo e não fechar as portas. Esse é o nosso objetivo principal agora. Então, Rafael, gostaria que você nos falasse um pouco da sua vida, da sua infância, da sua trajetória até se tornar um chefe, né? Um grande chefe de cozinha. Na verdade, fui formado em administração. Eu sempre, quando mais jovem, queria abrir um bar ou trabalhar em algum bar, em algum restaurante, mas eu nunca tinha me visto como cozinheiro, como chefe. E aí, por isso mesmo que eu fui fazer administração, tanto que o meu projeto final não foi a abertura de um restaurante. Para ter um pouco noção de cozinha, eu resolvi fazer um estágio num restaurante para saber o básico, assim, para se algum cozinheiro viesse falar comigo. E quando eu entrei na cozinha, eu acho que foi como um bichinho que me picou. Eu gostei muito de ficar na cozinha e aí eu comecei a fazer uma faculdade de gastronomia à noite, até que surgiu uma oportunidade para eu ir estudar numa faculdade de gastronomia em Nova York chamada The Culinary Institute of America, e aí eu fui para lá e acabei ficando 5 anos lá em Nova York. E aí depois eu comecei a trabalhar eu trabalhei para um chefe muito famoso em Nova York chamado Jean Georges, e depois trabalhar num bistrô francês muito pequenininho, que era um bistrô muito tradicional, era um bistrô chamado René Pujol. Eu queria aprender a fazer as bases, fazer uma cozinha tradicional, e aí eu fiquei lá, assumi como subchefe do restaurante. Eu e minha mulher começamos a mandar currículo para um monte de restaurante na Europa, e aí o pessoal do Mulgaretz me respondeu, falou que me aceitava como estagiário, um restaurante de 2 estrelas Michelin, que está no País Basco, restaurante que está os últimos 10 anos entre os 10 melhores restaurantes do mundo. E eu fui para fazer um estágio de 6 meses e acabei ficando lá 5 anos. Depois a gente voltou para cá, para o Brasil, para abrir o restaurante. Demorou muito para achar um local, porque aqui no Rio de Janeiro é muito difícil achar um local. Achamos o local, fizemos uma obra, que é uma casa de 1902, é uma casa histórica. A gente refez toda a fachada da casa, refez ela exatamente como era, né? O nome La Salle do restaurante, que em euskera, Laçá em euskera quer dizer calmo, tranquilo. É um restaurante muito carioca, informal, mas ao mesmo tempo super eficiente. O estilo de comida que a gente faz também, a maioria dos nossos pratos são baseados em verduras, né? A comida do Brasil é uma comida mais pesada, uma comida mais de fritura, e a gente tentou mostrar um outro tipo de comida brasileira, um tipo de comida brasileira um pouco mais leve, mas é uma comida que, para você ter uma ideia, não tem nenhum produto que seja de fora do Brasil. O básico mesmo, que vai no prato, que você vê ali no prato, é tudo do Rio de Janeiro. Muitas das coisas que a gente põe no prato é a gente que produz. O conceito da nossa horta é produzir coisas que a gente não acha nas feiras orgânicas. Todas as verduras do restaurante são orgânicas. Rafa, então, aproveitando, qual foi o momento mais difícil na vida do Rafa? Tiveram muitos momentos difíceis. Assim, o momento mais difícil, eu não sei qual foi, mas o momento muito difícil foi na abertura do meu restaurante. Assim, realmente eu passei muito sufoco, assim. O meu restaurante, a minha obra atrasou muito. A gente já não tinha mais dinheiro, eu pensei em desistir. Depois você vai ajustando as coisas. A abertura do meu restaurante, para mim, foi muito difícil. No final, para mim, deu tudo certo. Assim, pra gente, as coisas aconteceram de forma muito rápida. 11 meses depois de a gente ter aberto o restaurante, recebeu uma carta de um prêmio que se chama os 50 melhores restaurantes da América Latina. E logo depois a gente entrou
na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. E aí foi assim, a gente ganhou a estrela Michelin com 1 ano e 2 meses. As coisas pra gente foram muito rápidas. No começo, como eu falei, a abertura foi muito difícil, mas depois as coisas se ajustaram muito rápido. Eu formei uma equipe muito boa que ficou comigo muito tempo. Alguns deles ainda estão comigo até hoje. Fala pra gente qual que é a sua influência na cozinha, na sua culinária. A minha influência maior foi o lugar que eu trabalhei mais tempo, que foi no Mugaritz, no País Basco. Eu tenho muita influência ainda de lá. É um lugar do mundo que tem uma cultura gastronômica excepcional. Quando eu trabalhei em Nova York, eu trabalhei também um tempo num restaurante tailandês. Então eu gosto muito de comida tailandesa. Então, assim, a viagem dos sonhos minha e da minha mulher é assim, ir para Tailândia, para o Vietnã e para o Japão. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a cultura da comida japonesa não é uma cultura muito difundida, né? Então, quando eu vou para São Paulo, que é uma cidade que tem uma influência japonesa enorme, o primeiro lugar sempre que eu vou comer é algum restaurante japonês tradicional. Eu e minha mulher, a gente adora, ama. Eu acho que as minhas influências são essas, assim, o País Basco, né? Com certeza, porque foi um lugar que eu morei muito tempo, que eu amo, adoro. Eu acho que na minha vida, eu aprendi muito em Nova York a cozinhar rápido, e no País Basco aprendi muito sobre qualidade de produto, sobre dar valor ao produto. Então, queria que você falasse um pouco da sua rotina, do seu dia a dia. Eu sempre acordei muito cedo para ir na feira orgânica e comprar os produtos, levar os produtos para o restaurante e elaborar o menu. Fazer uma reunião com meus 2 subchefes, decidir como é que a gente vai cozinhar cada coisa. A gente faz uma reunião com todo mundo da cozinha junto, explica para eles todo o menu que a gente vai fazer, para todo mundo saber todo o menu que a gente vai fazer. E aí depois produzir. E aí quando for 7 horas da noite começar o serviço. E aí ficar no serviço até 11 horas, 11h30 da noite. E aí no dia seguinte começa tudo de novo. Rafa, você sendo um chefe de cozinha, um grande chefe, você consegue arrumar tempo para cozinhar para sua família e para os seus amigos? Eu cozinho, mas quem cozinha mais aqui em casa é minha mulher, porque ela cozinha muito bem também. Eu conheci ela na escola de gastronomia em Nova York, e aí depois que ela decidiu ir trabalhar no salão, mas ela é formada em gastronomia. Mas eu cozinho também bastante, principalmente faço café da manhã pro meu filho. Eu cozinho bastante em casa, não cozinho todos os dias porque eu não consigo, mas... Eu gostaria que você passasse, não sei se é possível, uma receita do Rafa, simples, caseira. Tem uma receita que é bem simples que eu faço aqui em casa, mas é um pão de queijo que a gente põe queijo, polvilho, ovo, leite, sal, pate e tá pronto. Assim, é muito rápido assim. Depois 8 minutos no forno e fica um pão de queijo que para mim é o melhor pão de queijo que tem. Ele cresce muito, então ele fica como se fosse aerado por dentro e ele é super macio. Então tá bom, Rafa. Então muito obrigada, foi muito legal. Obrigado.